O estádio fantasma de Chernobyl. Parece história de filme de terror ou de canal sobre assombrações, mas é o que? História. Não, cara, tava quase Gil Gomes agora. Não, é uma mistura de Gil Gomes com Zé do Caixão. E também com aquele cara, acredite se puder. Eu esqueci o nome. Acredite, se quiser. E aí, moçada, beleza? Beleza, pessoal? Tudo certinho? Pois é, hoje nós vamos contar a história, uma história triste, do maior desastre nuclear que a humanidade já viu. Vamos falar sobre Chernobyl e sobre as pequenas histórias que derivaram dessa catástrofe, entre elas uma que afetou o futebol com esse vazamento de radiação. Exatamente. Hoje nós vamos contar a história do time de Pripyat, chamado Stroitel Pripyat, que era o time lá da região, né, de Pripyat, que disputava a época do acidente nuclear nos anos 80, né, 1986. Ele disputava a quinta divisão do campeonato soviético e ele passaria nessa época então a jogar a quarta divisão. E, inclusive, a gente vai contar como ponto de partida a história do estádio onde o time jogava, que hoje é um estádio fantasma, um estádio chamado Estádio Avanhard, que é onde o Stroitel Pripyat mandaria seus jogos a partir de então. Mas antes de contar toda essa história triste, vamos primeiro contextualizar o que foi Chernobyl. A central nuclear de Chernobyl, na União Soviética, funcionava na cidade de Pripyat, que hoje faz parte do território da Ucrânia, a 16 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia. Nela aconteceu o maior acidente nuclear da história, na madrugada entre os dias 25 e 26 de abril de 1986. O acidente aconteceu durante um teste de segurança no início da madrugada, que simulavam a falta de energia na estação, durante a qual sistemas de segurança e emergência e os de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de falhas inerentes ao projeto do reator, bem como da forma como os operadores conduziram a simulação, fizeram com que o reator número 4 da usina explodisse. Após a explosão, um subsequente incêndio jogou grafite no ar. A situação só foi contornada no dia 4 de maio, 9 dias depois. O número total de vítimas ainda é motivo de grande polêmica. Oficialmente, 31 pessoas morreram diretamente com o acidente. 15 mortos vieram de forma indireta até 2011. São estimados 6.000 casos de câncer de tireoide, 4.000 fatalidades a longo prazo no mundo soviético e 9 a 16 mil mortos devido à contaminação em toda a Europa, segundo um estudo realizado pela ONU. Embora não seja possível comparar o acidente de Chernobyl com a explosão nuclear de uma bomba, ainda se tem aproximadamente que cerca de 400 vezes mais material radioativo foi liberado de Chernobyl do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki durante o bombardeio atômico dos Estados Unidos sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Foi aqui, então, que as histórias entre Pripyat, Chernobyl, a usina e o Stroitel Pripyat, o time de futebol, se encontram e é onde vai para a nossa narrativa hoje do vídeo. O Stroitel Pripyat, ele é um time que foi fundado em meados dos anos 70, né? Vale ressaltar, a gente fazer um pouco de uma retomada para falar sobre a cidade de Pripyat, que ela vai ser inaugurada em 1970 para servir como moradia para os trabalhadores que iam trabalhar na usina nuclear em Chernobyl, que ficava a pouco mais de 20 quilômetros ali menos do que isso, 20 quilômetros de Chernobyl. A União Soviética ela dava como uma premiação também trabalhar nessa usina e viver na cidade. E a cidade de Pripyat, no auge dela, chegou a ter 50 mil habitantes.
Isso já bem próximo das vésperas do acidente. E aí é inevitável a gente falar do acidente de Chernobyl, que no mês de abril vai completar mais 34 anos. E ele traz muita coisa sobre a história da Guerra Fria, tema que a gente já trouxe aqui, né? Com a explosão do reator 4 na usina nuclear de Chernobyl e aquela nuvem radioativa que contaminou o ar, a vegetação, solos e rios, a cidade, tanto num raio de mais de 100 quilômetros, ficaram inabitáveis, né? Que aí vai se criar a chamada zona de exclusão. E aí dentro dessa zona de exclusão, obviamente, estava Chernobyl, Pripyat e uma série de outras cidades próximas. Para você ter uma ideia, apenas 36 horas depois do acidente, essa nuvem radioativa ela percorreu parte da Europa e o alerta foi dado pelo sistema de monitoramento radioativo lá na Alemanha e na Suécia. A França também chegou a dar o alerta dessa nuvem radioativa. E aí os soviéticos tiveram que dar um jeito. O mais dramático nessa situação era o seguinte: o Strotel Pripyat, ele vinha numa ascensão, né, numa ascensão interessante dentro do futebol. Ele estava na chamada quinta divisão do futebol soviético e ele vai chegar quase que na chamada, na tão sonhada segunda divisão do futebol soviético, né? E mais engraçado é que os soviéticos, eles não viam com bons olhos o futebol, porque eles achavam que era um esporte burguês e que incentivava estímulos burgueses e isso ia contra a cultura soviética, né? Mas era inevitável você pensar no futebol. Mas enquanto houve a União Soviética, os jogadores de futebol, os atletas, eles não se profissionalizaram. E eles recebiam patentes militares ou outras situações como funcionários do governo, mas eles não podiam se profissionalizar. Por outro lado, a gente vai ter o esvaziamento obrigatório da zona de exclusão, onde estava Chernobyl e Pripyat. E aí o que, que acontece? O estádio, que vocês devem estar vendo cenas dele aqui, ele não foi inaugurado. Ele ia ser inaugurado no dia 1º de maio de 1986. Só que o que, que acontece? Ele não foi inaugurado, né? Você vai ter cenas do time, das crianças brincando. Você tinha uma grande esperança em 86 que esse time juvenil do Strotel Pripyat fosse deslanchar esportivamente, mas acabou que ficou pelo caminho. Foi tudo esvaziado e os chamados liquidadores foram enviados para Pripyat, para Chernobyl, para poder esvaziar tudo que fosse referência à cidade. O Strotel, Pripyat, ele foi transferido também para a cidade de Slavutich, que é uma cidade próxima, mas já fora da zona de exclusão. Ele vai retomar suas atividades em 87, mas ele não vai conseguir se alavancar muito. Então, assim, ele vai aos trancos e barrancos sobrevivendo até 94. E os últimos registros que a gente tem dele é de 1998. Né? Mas ele não vingou, mesmo que tenha levado algumas pessoas, principalmente as crianças, os jovens, eles que viviam em Pripyat, que foram transferidos para Slavutich, tentaram retomar o time, mas ele não teve o mesmo sucesso, porque há relatos que alguns jogadores morreram vítimas indiretas ou diretas do acidente nuclear, e outra também é porque acabou que alguns deles foram trabalhar também como liquidadores na zona de exclusão. E aí a gente fica com o estádio de Avanhard, um estádio que foi construído com capacidade para 5.000 pessoas e que ficou pelo meio do caminho. Ele está lá com as ruínas dele, que vocês estão vendo aí, e não foi inaugurado. Então, assim, a gente tem a história do estádio fantasma e, simultaneamente, a gente tem a história do time que morreu no meio do caminho também com esse acidente. E a história de Chernobyl voltou a ser resgatada com a série de 2019 do canal de TV a cabo HBO, que para as novas gerações, inclusive, foi o primeiro contato, muitas vezes, com essa história que marcou a humanidade nos anos 80. A série foi inspirada no livro que o Tiago traz aqui, Vozes de Chernobyl. Agora vai ter que ler o nome da autora, que eu não sou capaz. O nome da autora é Svetlana Alexievich, uma jornalista, né, de Belarus, que fez esse livro
e ela usou da técnica de história oral, entrevistando testemunhas e pessoas. Então, aquela história logo no início da série, né, não estou dando spoiler não, que quando a gente vê lá sobre a relação dos bombeiros, é uma das primeiras histórias do livro, é uma das histórias extremamente dramáticas. E o livro dela, inclusive, pela essa obra toda, ela venceu o Nobel de Literatura de 2015, né? E coisa rara, você ter mulheres vencendo o Nobel de Literatura. E aí a Svetlana, com esse livro aqui, ó, um livro magnífico, que você vai encontrar nas melhores livrarias e tal, aqui, ó, da Companhia das Letras, fazendo um jabazão para a Companhia das Letras. Pois é, a dica de leitura do dia já. Mas merece, porque é um baita livro. Então, assim, a partir do livro, o pessoal fez essa série e, assim, ele ajuda demais. E uma das histórias que já hoje em dia que a gente anda falando sobre censura e essas coisas todas, a própria Svetlana, ela foi banida de Belarus pelo presidente lá, o atual presidente de Belarus, porque ele é aliado, né, daquela cúpula soviética das antigas, e o pessoal não era muito chegado em trocar informação, não. Então, assim, era um regime bem fechado, não à toa. A gente já falou naquele capítulo sobre a Guerra Fria e a Cortina de Ferro. Então, assim, Belarus estava dentro da União Soviética, Chernobyl dentro da União Soviética, a Ucrânia dentro da União Soviética, e eles todos dentro desse espectro da Cortina de Ferro. Então, esse continuou. O atual presidente da Rússia, por mais que ele seja extremamente voltado ao mundo do capitalismo, a origem dele é dentro da KGB. Você pode ver foto dele aqui montado no urso, aqui, ó, andando aqui, ó. E o cara é fera, então assim, tome cuidado. O editor desse vídeo vai sofrer terrivelmente para achar essa imagem aqui. E para retomar um pouco aqui a história da série, para quem não viu, naturalmente vamos evitar spoilers, nós recebemos aqui a participação da Bia e do Rodrigo, do canal Mexido, que vai contar um pouco sobre a representatividade que essa série trouxe para a cultura pop atual e principalmente o que ficou dessa produção que provavelmente daqui a alguns anos vamos dizer que marcou época na TV mundial. Olá pessoal do Que História, eu sou a Bia Mello. Eu sou o Rodrigo Castro, do Mexido. Lá no nosso canal a gente faz análises de séries e de filmes, sempre tentando relacionar com a vida real. E falar de Chernobyl tem tudo a ver com o que a gente faz no Mexido, tem a ver com Que História também. Tanto que a gente fez um vídeo ensaio no nosso canal sobre Chernobyl, então dá uma passada lá para assistir. O roteiro de Chernobyl explica conceitos difíceis para leigos, inserindo esses conceitos na narrativa de forma bem natural. A minissérie foi criada pelo Craig Mazin, tem até um podcast dele no Spotify contando como que foi o processo de criação da série, é sensacional também. Isso para não falar dos inúmeros prêmios técnicos que ela levou também na semana anterior. É uma série que ela é espetacular no quesito de produção e também é espetacular na discussão que ela trouxe de volta sobre o maior acidente nuclear da história da humanidade. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. Muitos dos detalhes na época da explosão foram abafados para o público pela União Soviética, pelo governo da União Soviética. Estava no contexto da Guerra Fria, ninguém queria parecer pior do que ninguém, muito menos um Estado gigantesco soviético. E aí o Craig Mazin, através de vários materiais de pesquisa, livros, artigos acadêmicos e tudo mais, reconstituiu esses fatos que a gente só conseguiu ter acesso justamente pela passagem da história, né? Pela passagem do tempo, e aí criou-se essa narrativa de Chernobyl. Muita gente meio que politizou isso, né? Tipo, olha só o que o Estado socialista faz. A gente tem isso até hoje, né? Basta lembrar do que aconteceu recentemente aqui no Brasil, das barragens estourando, e as tentativas de acobertar, né? De não falar claramente o que estava acontecendo. Isso não é uma característica de um certo tipo de governo. É uma característica de governos de uma forma geral. Isso até levantou discussões sobre restringir informações públicas. Em outubro de 2018, esse PESEM apontou para a administração da Vale o perigo da mina de Córrego do Feijão. Jamais chegou ao meu conhecimento, ou ao conhecimento da diretoria, ou ao conhecimento do conselho, esse relatório que o senhor menciona. A série foi lançada em 5 de maio, foi até junho. É interessante a gente analisar a curva que faz de pesquisas
sobre Chernobyl. Foi muita gente para o Google pesquisar a história real, pesquisar imagens. E outra coisa que também aumentou foi o turismo em Chernobyl. O número de reservas de viagem para a região aumentou 30% comparando maio de 2018 e maio de 2019. E outro fenômeno que teve lá foi o fenômeno de selfies em Chernobyl. Principalmente em Pripyat, que é a cidade que foi mais afetada pelo acidente. O Craig Mason, inclusive, fez um tweet sobre o assunto, pedindo respeito para as pessoas que fossem visitar a região de Chernobyl, Pripyat e adjacências, né? É algo que a série trouxe à tona de novo, essa discussão sobre esse tipo de turismo, né? Qual que é o limite de fazer turismo numa região em que aconteceu um acidente tão traumático, tão pesado para a humanidade. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. Isso é um pouquinho das reflexões sobre Chernobyl. Se você ainda não assistiu a série, vale muito a pena, a gente indica muito. Então tá. É isso, até o próximo vídeo. Tchau. Se você gostou do vídeo, tem curiosidades que quer saber, ou alguma dúvida que você quer saber sobre a série ou sobre a história de Chernobyl, deixa aí nos comentários, curta o nosso canal, se inscreva, que vem mais coisa por aí. Valeu, pessoal, por hoje é só. Fique com a gente aí. Muito obrigado. Você não vai pedir biscoitos, não? Não, é diabetes.